Olá, boa noite. Eu sou Daniele Popov e você acompanha ao vivo as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. TRF4 nega recurso de Lula contra condenação em segunda instância. Violência no Rio de Janeiro e no Ceará marcam o fim de semana. Estas e outras notícias você confere a partir de agora aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional e em emissoras públicas de todo o país. A gente começa o programa hoje trazendo o resultado da votação do recurso do ex-presidente Lula, o último recurso na segunda instância da Justiça Federal contra a condenação a 12 anos e 1 mês de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. Lembrando um pouco do caso, que faz parte da Operação Lava Jato, Lula teria recebido o apartamento como parte de propina paga pela empreiteira OAS em troca de favorecimento em contratos da Petrobras. A defesa do ex-presidente, que nega todas as acusações, entrou com embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Esse recurso, em específico, é usado para pedir esclarecimentos em uma decisão judicial, questionar pontos que serviram, no caso de Lula, para confirmar a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mesmo que os embargos de declaração não prevejam mudança no resultado de um julgamento, a defesa de Lula pretendia reverter a condenação de mais de 12 anos de prisão. E no começo da tarde de hoje, num julgamento rápido, os 3 desembargadores negaram por unanimidade o recurso. A defesa do ex-presidente informou que espera a publicação da decisão para definir como vai recorrer. Seguindo o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal desde 2016, com o fim dos recursos na segunda instância, o juiz Sérgio Moro poderia ordenar a execução provisória de pena pelo ex-presidente. Mas, como vocês já viram aqui nos corredores do poder, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Lula não pode ser preso até o julgamento de habeas corpus na corte. O julgamento do pedido de liberdade começou na quinta passada, mas foi adiado para o dia 4 de abril, depois do recesso da Semana Santa. Por causa disso, por solicitação da defesa, a maioria dos ministros do Supremo decidiu conceder uma liminar ao ex-presidente Lula, impedindo uma possível prisão até lá. Além disso, a confirmação final da condenação de Lula pela segunda instância da Justiça pode definir o rumo das eleições, já que pode impedir que ele se candidate à presidência neste ano. Bom, pela lei da ficha limpa, que foi sancionada por Lula em 2010, aquele que for condenado por órgão colegiado, como é o caso do TRF4 por crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo, fica inelegível por 8 anos. E é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que decide a respeito da aplicação da lei no momento em que for solicitado o registro de candidatura, o que pode ser feito até o dia 15 de agosto. A gente continua nesse assunto, falando de justiça, né? E falando sobre o STF. Hoje, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio, um princípio de incêndio no Supremo Tribunal Federal. O incidente levou à interdição do anexo 2 da sede do STF em Brasília, que é onde funcionam os gabinetes dos ministros. As chamas foram controladas pelos bombeiros. Não houve feridos, mas o prédio foi interditado para a averiguação dos danos. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal informou que as chamas tiveram início às 8 da manhã, quando havia poucas pessoas no local. Nenhuma pessoa precisou de atendimento médico. O laudo pericial sobre as causas do incêndio ficará pronto dentro de 30 a 40 dias, segundo os bombeiros. Bom, a gente continua aqui no nosso noticiário trazendo informações, porque o TRF4 não julgou hoje apenas esse recurso do ex-presidente Lula que eu acabei de trazer aqui para vocês. Teve mais decisão por lá, né, Carolina Pimentel, a nossa editora da Agência Brasil, que traz para a gente esses outros resultados, né? Boa noite. Boa noite, Daniela, é isso mesmo. Antes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica lá em Porto Alegre, de julgar o recurso do ex-presidente Lula, os desembargadores negaram os embargos de declaração do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O deputado cassado foi condenado a mais de 14 anos de prisão na Operação
Operação Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Eduardo Cunha está preso preventivamente desde outubro de 2016 em Curitiba. Ainda tem um outro recurso para ser julgado na segunda instância, um embargo infringente, que tem até uma possibilidade de alterar o resultado de um julgamento, inclusive aí pode no sentido até de uma absolvição do réu. Mas ainda não há data marcada para o julgamento deste recurso de Eduardo Cunha no tribunal. Ainda relacionada à ação penal que condenou Eduardo Cunha na Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro determinou o bloqueio de 5 milhões de dólares do patrimônio do ex-presidente da Câmara. Foram confiscados 3 imóveis e parte de uma propriedade. Todos esses bens estão na cidade do Rio de Janeiro. A defesa de Eduardo Cunha nega todas as acusações. Daniela. Obrigada, Carol, pelas suas informações. A gente conversa mais daqui a pouquinho. E o fim de semana foi marcado por violência no estado do Ceará. Vamos saber os detalhes com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Dani, boa noite a você e a todos. O mandante de um dos ataques que aterrorizaram a população no Ceará nesse fim de semana foi identificado pela Polícia Civil do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública Estadual, 7 pessoas passam a ser investigadas agora por participarem dos ataques que ocorreram em 3 municípios cearenses. 6 pessoas foram presas no fim de semana. A Polícia Civil do Ceará ainda investiga as ações que ocorreram em Fortaleza, Sobral e Cascavel. Mesmo assim, especialistas e o próprio poder público do Estado consideram os atos como forma de retaliação e tentativa de impedir a instalação de bloqueadores de sinais telefônicos nos presídios do Estado. O projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. A Secretaria de Segurança do Ceará informou que o mandante do ataque ao prédio da CIOPS de Sobral, que foi identificado hoje, cumpre pena por tráfico de drogas e furto na Penitenciária Industrial Regional de Sobral. As investigações revelaram que as chamadas de pessoas ameaçando incendiar o prédio da CIOPS partiram de um chip cadastrado no nome deste 7º investigado. Em vistoria à cela em que ele está preso, foram apreendidas drogas e celulares, incluindo o aparelho que gerou as ligações ordenando o ataque em Sobral. O governo do Ceará desmentiu uma nota atribuída ao Estado que circula nas redes sociais e é repassada também por aplicativos de mensagens. Segundo o texto, as forças de segurança teriam recebido aval para revidar os ataques dos criminosos. A nota também pede que a população não saia de casa porque os agentes não iriam aliviar para as facções. Bom, mas de acordo com o governo cearense, o texto é claramente falso. O governo faz um apelo à população que denuncie as ações e movimentações suspeitas de forma anônima pelo telefone 190. Dani, eu volto com você. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. E segurança pública segue sendo o nosso assunto principal, o assunto principal do Rio de Janeiro, que também teve um final de semana violento. Desta vez, houve tiroteio na Rocinha. Quem conta pra gente é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil do Rio de Janeiro. Oi, Maurício, boa noite para você. Olá, Daniele, boa noite. Teve tiroteio no fim de semana e a semana começou com mais tiroteio lá na favela da Rocinha. Hoje, durante uma troca de tiros, um homem foi morto. Segundo a polícia, ele teria ligação com o tráfico de drogas e estava armado com um fuzil. No fim de semana, foram 8 mortes. 8 jovens foram baleados e morreram perto de um baile funk que acontecia lá na favela da Rocinha. Segundo a polícia, todos tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas parentes de pelo menos um dos mortos negam essa informação. Segundo uns parentes, o pai e também amigos dessa vítima, essa pessoa não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Era um dançarino que participava de projetos sociais na comunidade e, segundo os parentes, ele teria sido executado pelos policiais militares. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso para saber se os jovens tinham ou não participação com o tráfico de drogas e se eles foram ou não executados pelos policiais militares. Agora, falando sobre a intervenção federal na segurança aqui do Rio de Janeiro. A partir de amanhã, homens das Forças Armadas vão começar a patrulhar as ruas do Rio.
em parceria com a Polícia Militar. Eles não vão ficar apenas fazendo operações em comunidades. A ideia do interventor, General Braga Neto, é aumentar a visibilidade desse patrulhamento. Portanto, o Exército e Polícia Militar atuando juntos no patrulhamento das ruas do Rio de Janeiro. E amanhã, outros 3 batalhões da Polícia Militar vão passar por uma vistoria pela Secretaria de Segurança, que é ocupada pelo General Richard Nunes. O objetivo é checar as condições de trabalho nesses batalhões e adotar medidas para melhorar a atuação da Polícia Militar. E hoje, ainda falando sobre intervenção, a Defensoria Pública realizou uma audiência para debater os direitos e deveres da população. Foi lançada, inclusive, uma cartilha que vai ser distribuída em comunidades aqui do Rio de Janeiro. Nessa cartilha aparecem os direitos que os cidadãos têm e também os deveres. Falando, por exemplo, de uma abordagem policial ou uma abordagem das Forças Armadas. Uma criança pode até ser revistada, mas tem que estar com a presença de um responsável. E, em momento nenhum, a autoridade pode pedir informações que estão no telefone celular, como contatos, fotos e trocas de mensagens. Essas informações só podem ser divulgadas com autorização judicial. Agora, vamos falar da investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Hoje, as Nações Unidas divulgou um comunicado considerando que esse assassinato foi alarmante, que visa claramente intimidar os defensores dos direitos humanos aqui no Brasil. E as Nações Unidas fazem um pedido para que essa investigação seja rápida, eficiente e consiga punir os culpados, para dar uma tranquilidade maior para quem atua na área dos direitos humanos aqui no Brasil. Por enquanto, a Polícia Civil não divulgou nenhuma nova informação sobre as investigações. Tudo está correndo sobre sigilo. E hoje, na Câmara dos Vereadores do Rio, João Batista Oliveira, o Babá, que já foi deputado federal, assumiu como vereador no lugar de Marielle Franco. Ele também é do PSOL e era o primeiro suplente. Assumiu no lugar de Marielle, não quis conversar com jornalistas, divulgou apenas pela sua assessoria de imprensa que está muito triste e por isso assumiu de forma calma, sem cerimônia, foi uma posse diretamente na sala da presidência da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Daniele. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. O Maurício falou aí da vereadora carioca Marielle Franco, né? Hoje, segunda-feira, é dia de Segunda Opinião na TV Brasil, dia de Diálogo Brasil, que traz as chamadas fake news ou notícias falsas para o debate. E um dos exemplos abordados no programa de hoje foi o caso da vereadora Marielle Franco. Foram publicadas notícias falsas envolvendo a vida privada de Marielle, que foi assassinada no último dia 14 no centro do Rio de Janeiro, numa ação que também tirou a vida de seu motorista Anderson Gomes. Vamos ouvir então um trecho do debate entre a professora da Universidade de Brasília, Rafisa Varão, e o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, Paulo Renato. Mas eu acho que ainda existe uma reversão. A partir do momento que você noticia que aquilo que foi publicado sobre ela é falso, ou mentiroso, ou calunioso, ou uma injúria, ou uma difamação, eu acredito que ainda dá para se voltar atrás. Se não se fizer nada, o dano é para sempre. Acho que a ideia da democracia não pode ser impedir que as violações de direito no todo aconteçam, mas sim a responsabilização a posteriori. Porque se você cria uma regra que impede a publicação, você não tem como garantir que ela só está impedindo as publicações equivocadas. Vamos mudar um pouco de assunto e saber como será a semana nos corredores do Poder Legislativo. Lembrando que essa semana tem feriado de Páscoa. Qual a previsão de votação? Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional. Olha, Dani, por causa do feriado da Sexta-feira Santa, as votações na Câmara dos Deputados devem começar ainda hoje. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, afirmou que amanhã vai colocar em votação o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança no Brasil. A proposta passou a ser prioridade no final de fevereiro, quando o Palácio do Planalto e Congresso decidiram focar esforços na segurança pública. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou a declarar que o projeto seria aprovado até o dia 20 de março, mas as negociações seguem em andamento. A medida pretende integrar, por meio eletrônico, e padronizar o registro de ocorrências em todo o país, assim como os bancos de dados, órgãos de inteligência, métodos científicos e formação das polícias. Ainda sobre Câmara dos Deputados, amanhã devem ser instaladas as 25 comissões permanentes da Câmara. Elas deveriam estar em funcionamento desde fevereiro, mas a falta de acordo entre os partidos e a janela partidária para que os deputados troquem de legenda
atrasaram o início dos trabalhos. Os projetos de lei começam a tramitar nas comissões e cabe ao presidente de cada comissão escolher quais medidas serão debatidas e votadas para então seguirem ao plenário. Por isso, os líderes partidários disputam essas vagas. E as maiores bancadas ficam com as comissões mais importantes, como a de Constituição e Justiça. E ainda amanhã, o Conselho de Ética tem reunião marcada para a apresentação dos relatórios dos processos disciplinares contra os deputados Lúcio Vieira Lima e Celso Jacob, do PMDB, Paulo Maluf, do PP, e João Rodrigues, do PSD. Todos eles cumprem algum tipo de medida com restrição de liberdade, como prisão em regime fechado. Dani, eu volto com você. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. A Jéssica trouxe a previsão de votação da Câmara e agora a gente segue para o Senado. As medidas para melhorar a segurança pública no país continuam em destaque na pauta do Senado nesta semana. Os senadores podem votar também projeto que aumenta as penas para furto ou roubo com uso de explosivos e também a pena máxima para o caso de o roubo resultar em uma lesão corporal grave. O texto está em regime de urgência e é o primeiro item da pauta. No caso do furto, cuja pena geral é de reclusão de 1 a 4 anos, o crime de empregar explosivos ou de furtá-los passará a ser punido com 4 a 10 anos. Para o roubo com arma de fogo ou com uso de explosivos, o agravante será de 2/3 da pena. Já a pena máxima relacionada ao agravante no caso da violência, resultar em uma lesão corporal grave, passará a ser de 15 a 18 anos de reclusão. A pena mínima continua sendo de 7 anos. Também está para votação no plenário o projeto que veda qualquer limite à execução do orçamento programado para o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Bom, no próximo bloco você vai saber os detalhes do plano de demissão consensual anunciado pela Eletrobras. Nós voltamos já.